muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Bora Varejar, podcast da Mercado e Consumo, podcast semanal. Mercado e Consumo que você já conhece, traz as principais notícias de varejo, consumo e serviços no Brasil e no mundo diariamente no portal mercadoeconsumo.com.br, nas redes sociais, semanalmente aqui no Bora Varejar, com entrevistados que falam também sobre tendências, trazem cases incríveis sobre esses temas que a gente aborda. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo, e ao meu lado está o Gustavo Groman, nosso editor. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo mais uma vez. Tudo ótimo, Ana. Sempre um prazer dividir mais um episódio de Bora Varejar com você. E para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, ajude a compartilhar esse conteúdo para muito mais gente. É isso aí. Sempre importante comentar também, né? Dar o seu like, compartilhar, como disse o Gustavo, interagir aí com o nosso conteúdo para que ele chegue a mais gente, a mais pessoas que estão, assim como você, buscando informações sobre inspirações, né? Principalmente inspirações e informações também com credibilidade sobre varejo, consumo e serviços no Brasil e no mundo, tá bom? Bom, hoje nosso assunto é um tema que está numa crescente grande, não só aqui no Brasil, mas mundo afora. A gente vai falar bastante sobre moda circular, roupa usada, acessórios usados, o consumo desses itens de produtos de segunda mão, como esse mercado cresceu, né, nos últimos anos. A gente tinha ali um mercado quase informal há algumas décadas, sempre houve esse mercado, claro, sempre existiu, mas de um tempo para cá ele de fato se formalizou, seja na internet, seja em lojas físicas, e a gente vai trazer um case super bacana, super emblemático aqui do Brasil para falar sobre esse assunto com a gente, que é o case da Peça Rara, do Peça Rara Brechó. Para falar com a gente está aqui a Bruna Vasconi, presidente do Conselho do Peça Rara. Chega para cá, Bruna, bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês, falar sobre o Peça Rara, esse assunto que há tanto tempo eu me dedico, né? Tenho bastante prazer e bastante orgulho em contribuir com esse mercado há 18 anos, quando não se falava tanto, né, em economia circular, em moda circular, como vemos acontecer hoje. Então, estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência na construção desse trabalho. Muito bom, é um prazer ter você aqui com a gente, Bruna. É uma história realmente muito bacana, né? E vamos começar então contando um pouco da história justamente do Peça Rara. A partir de que momento você como sócia fundadora, enfim, está ali desde o comecinho, né? Como vocês decidiram dar o pontapé nesse projeto até o momento dele se tornar um projeto dessa dimensão que ele é hoje? E aí queria que você trouxesse um pouco dessa dimensão para a gente também, em termos de escalabilidade e tudo mais. Certo. Bom, eu gosto sempre de responder essa pergunta com muita sinceridade, falando que eu não tinha noção do que eu estava fazendo há 18 anos. Na verdade, eu cursei psicologia e ao longo do meu curso eu vendia muitas coisas, porque já era casada, já era mãe de 2 filhos, fiz PUC, então uma universidade particular, e eu precisava fazer dinheiro. Ao final, para poder me manter as crianças, enfim, e vendendo muitas coisas, revendendo muitas coisas. Ao final do curso eu me dei conta que todo esse mailing, todas essas pessoas que consumiam os meus produtos iriam de um dia para o outro, né, deixar de existir na minha vida, na minha rotina, e eu precisava continuar fazendo renda, eu precisava continuar fazendo dinheiro, empreender na psicologia, embora fosse a minha paixão naquele momento, talvez fosse demorar um pouquinho, né, até poder me consolidar e encontrar o meu espaço no mercado. Então eu comecei a pensar, na verdade, no último semestre ali da faculdade, o que eu iria fazer. Foi quando eu me lembrei de uma matéria que eu havia lido numa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, sobre um brechó infantil que havia inaugurado há pouco tempo em São Paulo. Acabei tendo a sorte de conhecer esse brechó, porque a convite da universidade fui a São Paulo na época para poder fazer um material, um curso para minha monografia, enfim, essas coisas que acontecem na vida da gente. Voltei para Brasília fazendo plano de negócios, ao invés de fazer monografia. E aí, em 3 meses, comecei a conversar com as pessoas, com as amigas das amigas,
falando dessa possibilidade, falando dessa ideia que eu tive de vender os itens infantis usados, né? Que naquele momento, por mais que os brechós já existissem, em Brasília, pelo menos, que é uma cidade super nova, a gente não tinha tanto, e principalmente de artigos infantis. Acabei conversando com uma amiga, pedi R$7.000 emprestados para minha avó, contratei contador, contratei o pintor, aluguei uma loja, minha amiga colocou o mesmo recurso e mais coisas que tínhamos nas nossas casas e montamos uma loja, um acervo inicial de peças dos meus filhos, dos filhos dela e de mais algumas amigas. Fazíamos ali a relação de itens à mão, com uma folha de carbono, um controle super artesanal. Com um mês de loja, a gente tinha mais de 100 pessoas todos os dias que iam à nossa loja querendo fornecer as peças para a gente, jornais, revistas, e todo mundo querendo entender o que era aquilo. Ou seja, o mercado parecia realmente promissor, né? E realmente foi de uma forma também, assim, muito artesanal, muito no impulso. Um pouco mais de tempo, eu entendi que aquilo realmente tinha uma representatividade assim, muito grande para o mercado, porque a gente não dava conta de atender as pessoas que queriam levar e também comprar os itens. Na mesma proporção que a gente recebia esses itens infantis de segunda mão, a gente vendia. Era impressionante, assim. As peças que chegavam num dia, no dia seguinte elas vendiam. E conversando com a minha amiga, a gente precisava tomar alguma decisão de certa maneira rápido, porque em pouco tempo a gente não caberia mais dentro da loja, era uma loja pequena. Acabamos conversando e entendendo que os nossos porquês, os nossos propósitos não eram tão convergentes quanto pareciam, então ela acabou ficando com a loja, eu fiz questão que ela ficasse e parti para o meu segundo empreendimento em menos de 2 meses. Vendi a minha participação para ela, deixei bastante claro que eu iria, né, abrir um outro negócio no mesmo segmento. Foi quando eu me encorajei para também incluir as peças femininas na loja. Aluguei uma loja 4 vezes maior do que aquela primeira loja, e aí fui atrás das peças novamente, do acervo inicial de novo, nesse momento com peças femininas também. Em 3 meses, consegui organizar um novo espaço, alugar uma loja nova, montar um acervo para, então, inaugurar o Peça Rara. Gosto de detalhar um pouquinho isso porque as pessoas, quando me perguntam ou quando chegam no Peça Rara hoje somos 130 lojas, né, no Brasil todo, e as lojas são já consolidadas, é uma rede já que tem uma representatividade importante no Brasil. As pessoas não acham que, tipo, né, de onde começou isso? Como começou isso, né? E, na verdade, foi dessa forma. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, eu só queria muito fazer, queria muito que desse certo. Eu tive muito cuidado em montar tanto a primeira quanto as demais lojas que foram vindo nos anos seguintes, com muito cuidado, com muito respeito. As lojas eram simples, mas elas foram sempre, desde a primeira, organizadas, limpas, cheirosas. As peças eram todas higienizadas a princípio. No decorrer do tempo, a gente pediu para as pessoas começarem a trazer as peças já em condição de exposição. Enfim, então a gente foi incluindo, né, algumas situações, algumas exigências, entre aspas, ali também para os nossos clientes e fornecedores, de modo que a gente pudesse mudar, de certa forma, a mentalidade das pessoas para o consumo de segunda mão. E foi isso que foi acontecendo no decorrer do caminho. A gente precisou abrir uma segunda loja com 2 anos, uma terceira com 4 anos. Em 10 anos, a gente acabou inaugurando 7 lojas em Brasília, porque nós precisávamos dar conta do mercado. A gente precisava atender as pessoas que buscavam pelo nosso serviço. E eu gosto muito de dizer também que, no final das contas, no Peça Rara, a última coisa que a gente faz é a venda de segunda mão, é a venda de artigos usados. A gente presta um serviço, a gente atende a comunidade numa necessidade em que as pessoas têm de se desfazerem, né, dos itens que para elas não fazem mais sentido, e pessoas que querem adquirir esses itens, que querem encontrar boas peças com bons preços, e acaba sendo uma alternativa, né, às peças de segunda mão. Bruna, você está falando de que época exatamente aí? Quando você, falando da época da faculdade e tudo mais, de que anos? Aí só para a gente ter uma ideia histórica desse crescimento. Isso foi final de 2006, início de 2007. Então, não tínhamos referência mesmo no mercado. A gente precisou construir essa história,
realmente, assim, com a nossa intuição, com a nossa percepção, com o que o mercado nos demandava, os clientes, os fornecedores, e construímos um sistema de controle operacional muito caseiro. Depois do bloco de notas com carbono, um amigo meu da área de TI ia na loja ajudar com a minha amiga, ela falava, não é possível, Bruna, você fazer esse controle, as fornecedoras estão se avolumando, como é que você faz ali a relação, e aí faz a etiqueta à mão, etiqueta as peças, e quando as peças vendem, você tem que voltar no bloco de notas, riscar o que foi vendido para ter o controle, para poder pagar, enfim. E aí, a princípio, a gente usou esse sistema dele. Acredito que um ano depois, contratamos um sistema de mercado, trocamos de sistema 5 vezes, até chegarmos no momento em que investimos, né, na construção de um sistema operacional próprio para o modelo de consignação dentro do brechó, já vista que a gente também não tinha no mercado. Então, realmente foi uma construção assim do zero, tanto os processos operacionais quanto arquitetura, visual merchandising, etc., dentro do modelo de negócio do Peça Rara. Muito legal. E quais vocês diriam que foram os principais desafios aí? Porque você está falando de questões operacionais, né, que são intensas e diferentes. Estava falando do começo que vocês higienizavam as roupas e tudo mais, quer dizer, a gente só consegue imaginar o que era isso ali no bastidor, né? O tamanho que vocês ficaram hoje, enfim, como é que foi esse crescimento também para chegar a mais de 100 lojas, e isso que você falou de desbravar o mercado e de uma maneira diferente até, acho que do que era, de como ele era visto antes, né? O brechó era uma coisa ali de roupa mais antiga, de uma coisa de coleção passada, enfim, e você até comentou que hoje vocês se posicionam até mais como uma empresa de serviço, no fim das contas, né? Diante de tudo isso que você comentou aí, o que você diria que foi mais desafiador? Tivemos momentos desafiadores, né, ao longo dessa história aí, dentro desses 18 anos. No início, o principal desafio, nós recebíamos muitas peças, lá no comecinho, os artigos infantis, e vendíamos muito bem. Quando surgiu, né, quando inauguramos de fato o Peça Rara, continuamos a receber muitas peças, tanto infantis como femininas, mas começamos a sentir um pouco do preconceito das pessoas em consumirem os artigos femininos, principalmente. Para os artigos infantis, a gente nunca teve, interessante, a gente nunca teve muita resistência, pelo contrário, né? As crianças usam tão pouco, muitas vezes nem usam as coisas, então, e era realmente uma grande novidade, né? Não se via, não existia isso, então as pessoas tinham curiosidade, as coisas tão lindas e sempre tão limpinhas e cheirosas, e o carrinho novo e etc. Para os itens femininos, a gente teve, sim, eu diria que nos primeiros 2 anos, alguma resistência, algum preconceito das pessoas em comprarem, né? Elas queriam fornecer, elas acreditavam que as pessoas iriam usufruir daquelas peças, mas elas muitas vezes não tinham a predisposição em comprar os itens. Então, eu brinco que a gente passou ali os primeiros 2 anos tanto convencendo quanto educando as pessoas para essa mentalidade, para essa mudança de mentalidade de comportamento de consumo. E para isso, usamos muito, né, das nossas habilidades de relacionamento, de convencimento, de mostrar para as pessoas a importância daquele trabalho, daquele serviço, e também através, né, do espaço, da loja, da disposição das peças, da higienização das peças, etc. Então, assim, esse foi um primeiro desafio. No momento em que a gente abriu a segunda unidade, a gente acabou implementando com o segmento de casa. Então, começamos a também receber itens, pequenos objetos, pequenos móveis. Mais um ano abrimos uma unidade de peças masculinas, e aí tivemos, né, o desafio de convencer e de conquistar os homens também para consumirem e para se desfazerem das peças, o que foi mais fácil, impressionante, interessantíssimo, porque o homem é mais prático, né? Então, assim, quando ele leva os itens para a gente, os itens ou são muito bons ou são muito ruins. Então, não existe aquele meio termo, ou ele ganhou e comprou e não usou e a peça está nova, ou ele usou tanto que a peça não tem condição de ser revendida, né? E da mesma forma para consumir, né? Homens também são práticos, eles olham uma peça e a peça está bem disposta, está cheirosa, está passada, está organizada, por que não dar uma oportunidade para essa peça? Mas, querendo ou não, também foi, né, um outro momento desafiante, e também no volume. Recebíamos muito menos itens do que a procura.
até hoje, na verdade. A gente está sempre em busca dos itens masculinos porque a demanda é muito maior do que a oferta. Abrimos uma 4ª loja, uma 5ª, enfim, as 7 lojas, como eu te disse, em 10 anos. Nesse momento, ao longo desse tempo, eu costumo dizer que tivemos facilidade e sorte e habilidade, com certeza, para trazermos pessoas que nos apoiassem. É um trabalho assim, operacional que demanda muita energia, né? Vocês imaginam, para vocês terem ideia, a gente recebe em média 500 itens por loja por dia, itens únicos. Cada um desses itens é avaliado, é precificado, muitas vezes ainda vai para a higienização, outras vezes não vai para uma higienização plena, mas ele passa pelo steamer. Enfim, são muitos detalhes, né, que a gente precisa para poder, de fato, colocar o item à venda na loja. Nós temos as pessoas que recebem as peças, temos os estoquistas que fazem todo esse trabalho, aí temos, obviamente, a área de vendas, temos caixa, enfim, é um varejo, de certa forma, convencional, sendo que com o trabalho anterior da peça estar à disposição, muito maior do que você receber, né, um lote, uma compra que vem de uma fábrica, que vem de uma marca, pronto para ser exposto. Então, também foi um desafio encontrarmos, primeiro aprendermos e desenvolvermos as técnicas para todo esse trabalho ser desenvolvido e depois treinarmos as pessoas para nos apoiarem, né, ao longo desse caminho. Em seguida, veio a expansão, né? Nós éramos muito demandados pelos nossos clientes mesmos, fornecedores, que queriam entender qual era o segredo, o que o Peça Rara tinha de diferente, o que a gente fazia que no brechó que existe há tantos anos na minha cidade não existe. Minha mãe tem um brechó que ela mora em tal lugar e ela não consegue evoluir. Como é que vocês têm 7 lojas e as lojas são tão promissoras? Enfim, começamos a ser muito demandados por consultoria. E tanto eu quanto minha família, né, é uma empresa familiar, meus pais são cofundadores junto com os meus irmãos e nos apoiamos ao longo dos primeiros 13 anos nessas primeiras 7 lojas. A gente vivia dando dicas e vivíamos ali para poder atender também essas pessoas, até que chegou num ponto em que a demanda era tão grande que entendemos que a gente precisava realmente estruturar, né, um projeto que fosse de franquia ou de uma consultoria realmente consolidada para poder apoiar, né, essas pessoas que queriam tanto saber o que a gente fazia de diferente. Acabamos decidindo por contratar uma análise de franqueabilidade e passamos 2 anos por esse processo, que foi um outro desafio, porque ninguém queria sair de dentro de loja. A gente tinha ali as 7 lojas em pleno vapor, funcionando, atendendo. Para vocês terem ideia, eu gosto de falar alguns números, porque eu acho que fica mais fácil, né, das pessoas imaginarem. Para vocês terem ideia, a gente atende também, em média, de 40 a 50 pessoas por dia, por loja, que levam itens para a gente. Isso acaba se transformando no número de 500 peças por dia. Então, assim, é muito trabalhoso e a gente ali na operação, nos dividindo nós 5 entre as 7 lojas, a gente não tinha tempo para poder dedicar ao projeto de franquia, mas nos organizamos e ali, ao longo dos 2 anos, toda semana a gente fazia as nossas reuniões, justamente para que pudéssemos manualizar tudo isso, né? Toda essa história que na prática a gente construiu sem termos uma orientação, né, ou uma inspiração, ou um trabalho prévio que nos norteasse, a gente precisava então colocar isso no papel. Foram 2 anos de consultoria, no final de 2 anos a gente abriu mais uma unidade, abrimos uma loja nova, como se fosse uma franquia, né, fazendo ali aquele teste para poder entender se realmente seria viável. Inauguramos essa loja, passamos por todo o processo como se ela fosse de fato uma franquia. Deu tudo certo, colocamos a princípio no Instagram uma mensagem com um e-mail para entender de fato se o mercado tinha tanto mesmo aquela demanda que parecia que tinha, das pessoas nos perguntando e querendo consultoria nas lojas. Para nossa feliz surpresa, recebemos dezenas de e-mails assim, ao longo da primeira semana e conversamos com algumas pessoas. Tínhamos a premissa de que íamos escolher com muito cuidado quem seriam, né, os representantes do Peça Rara, quem seriam as pessoas que teriam o direito, né, de usar tanto o nosso nome quanto aprender o nosso know-how. Então, fomos cautelosos a princípio, a gente não tinha intenção de expandir, de crescer
a qualquer preço. Então, assim, vendemos uma primeira unidade ainda para Brasília, para um bairro próximo que ainda não tinha nenhuma loja própria nossa. Cuidamos com muito cuidado e acompanhamos muito de perto a reforma, a implantação, a inauguração dessa unidade, que foi em dezembro de 2019. Foi um sucesso, a gente inaugurou a loja num domingo porque a gente queria apoio de todas as pessoas que trabalhavam nas nossas 7 lojas, e foi incrível, para vocês terem ideia, a gente levou todo mundo, a gente tem ali cerca de 10, 12 pessoas por loja, foi todo mundo trabalhar na inauguração, a gente não dava conta de atender. Essa primeira franquia é uma loja muito grande, a gente foi bastante audacioso, a gente acabamos alugando uma loja de quase 700 metros quadrados em Taguatinga. A gente sabia que a cidade, que o bairro, né, daria conta, né, dessa loja nessa proporção, até porque a marca já estava consolidada, né, no plano piloto, e foi um sucesso. Finalizamos o ano seguinte, decidimos que a nossa primeira unidade, aquela que eu abri lá em 2007, passaria por uma pequena reforma, pequenos ajustes, para que a gente pudesse, então, realmente anunciar para o mercado nacional o nosso modelo. Fizemos isso no Carnaval, fizemos uma reinauguração, fizemos um evento super legal, e, para minha surpresa, nesse momento, bem nessa semana, ali na véspera da reinauguração, que a gente chamou o evento, né, de reabertura dessa loja renovada, pronta para a expansão nacional, eu recebi um telefonema do José Carlos Semenzato, na verdade do Pedro, que trabalha com ele. A princípio eu não entendi que era ele, ele só, né, me pediu que a gente pudesse marcar um horário, pudesse fazer uma call, né, uma ligação gravada e tal, porque ele tinha uma proposta para me fazer. Acabei marcando esse telefonema para o dia seguinte, conversamos muito pelo telefone, fiquei muito surpresa porque, segundo ele, nessa ocasião, há 1 ano, eles acompanhavam o nosso trabalho, eles tinham a meta de fazer um investimento dentro de uma empresa de economia circular no Brasil, obviamente estavam conversando com outras pessoas também, né, com outras empresas. A conversa foi super legal. No final da conversa eu me dei conta que ele era o Shark Tank, fiquei assim, meu Deus, como? Porque a gente brincava entre a gente, né? A gente precisa se inscrever no Shark Tank, o trabalho que a gente faz é um trabalho legal, eu acho que a gente tem chance, mas eu tinha medo, eu dizia que a gente não estava pronta, eu achava que nunca estava pronta, e para nossa surpresa foram eles que entraram em contato com a gente. Marcamos uma vinda a São Paulo para a gente poder se conhecer, que foi agendada para 23, 24 de março, dia 18, 19 de março, lockdown, pandemia. E aí vocês imaginam meu desespero. Nossa, o Shark tem que me telefona, querendo entender do meu negócio, querendo me fazer uma proposta e o mundo para, né? Mas tudo no seu tempo, tudo na sua hora, tudo tem o seu porquê, a sua razão de ser. Obviamente, né, nos distanciamos um pouquinho naquele momento inicial, depois passamos a fazer as nossas vídeos, né, a gente aprendeu com a pandemia muitas coisas, inclusive a fazermos vídeo, né, conferência, e aí fizemos várias reuniões ao longo do semestre, no final do semestre a gente se conheceu pessoalmente, nesse momento eles foram a Brasília visitar nossas lojas, conhecer o nosso escritório. Nessa ocasião, a gente estava negociando uma loja para Recife, para 2 super clientes e fornecedoras nossas que, pelo advento da pandemia, estavam voltando de Brasília para Recife e não queriam voltar para Recife sem ter um peça rara para elas. Então, vendemos essa primeira unidade. A conversa com eles durou o restante do ano todo. Nesse meio tempo, a gente vendeu a primeira loja de São Paulo, a primeira de Goiânia, a primeira de Cuiabá. Inauguramos as 4 lojas no segundo semestre de 2020, ou seja, num momento super, né, desafiador, e aí voltando, complementando, né, os desafios, esse acho que foi talvez o maior deles, né, passar por essa situação, por esse momento crítico, né, na vida de todo mundo, e ao mesmo tempo a gente dar início à nossa expansão. Obviamente, a gente pensou e repensou muitas vezes, se a gente parava totalmente, se a gente acelerava, como é que seria isso. Infelizmente, ou também felizmente, acabamos tendo muitas oportunidades, né, de encontrarmos imóveis em função da crise que vivíamos. Então, decidimos que a gente precisava avançar. Em janeiro do ano seguinte, de 21, nos associamos a eles fizeram um investimento no Peça Rara, compraram uma participação da empresa, e então foi quando a gente realmente
acelerou um pouco mais forte, inauguramos 15 lojas nesse ano, 20 lojas no ano seguinte e mais algumas no ano de 24, e temos hoje 130 lojas praticamente no Brasil todo. A gente só não está no Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Em todos os demais estados temos peça rara com muito orgulho e muito trabalho. Logo mais, né? Chegando nos outros aí. A gente tem um intervalo para fazer daqui a pouquinho. Antes de chegar nesse intervalo, Gustavo, que só colocaria para vender peças de altíssima qualidade, espero, tem uma perguntinha para você. Diga, Gustavo. Eu ia comentar o seguinte, a Bruna falou de 18 anos, né? Tudo isso que ela contou para a gente, me parece que são 40 anos de... Exato, tudo aconteceu, né? Exato. Incrível, incrível. Eu queria falar um pouco, Bruna, a Ana brincou das peças, né? Das minhas peças, do homem, você falou do homem, da mulher. Eu queria falar um pouco dessa parte do consumidor, né? Quer dizer, lá para 2007, como é que estava no Brasil, nos olhos de vocês, né? O consumidor de segunda mão, né? De moda circular, assim, em relação ao mundo, a outros lugares do mundo, né? Tá. Como é que isso veio evoluindo de lá para cá, né? E quem é o cliente peça rara hoje, né? E só um comentário de evolução minha, por exemplo, a Ana brincou, né? Em 2014 ou 15, eu estava em Londres, estava passando férias em Londres, e eu fui para Candental, e tinha um lugar lá que tinha muitas lojas, tal, e tinha uma parte de baixo, era tipo um shopping, assim, eram várias lojas de usados, né? De roupa usada. E parece que cada uma com uma especialidade, assim. Então não era eram vários, né? E eu lembro que eu fui em um de jaquetas de couro, né? E aquela era muito barato, era uma coisa de tipo 11 libras a jaqueta, era um negócio muito barato, mesmo com o câmbio estratosférico já na época, né? E eu lembro que eu provei a jaqueta e tal, e eu falei, não, mas isso era de alguém e tal, não sei o quê. Meu, o Gustavo de hoje levaria umas 3 jaquetas, mas o Gustavo de 2015 não estava pronto, né? Então, queria que você falasse um pouco desse desenvolvimento do consumidor de segunda mão. Certo, Gustavo, você fez já um relato do que é o consumidor hoje. Ele foi se transformando, e eu costumo dizer que tenho muita satisfação em saber que, de fato, o Peça Rara contribuiu para isso, porque a maneira como a gente construiu e desenvolveu esse negócio ao longo dos anos facilitou, digamos assim, a percepção das pessoas para as peças de segunda mão, sabe? Como eu disse inicialmente, a gente durante bastante tempo teve bastante preconceito, não que não tenhamos, atualmente ainda temos, né? Mas assim, as pessoas estão muito mais adeptas, e não só por uma questão de economia ou de oportunidade. Eu tenho, assim, plena convicção, porque eu converso e eu pergunto muito para os clientes. As pessoas hoje compram também por uma questão de responsabilidade social, ambiental. Não é só por uma questão econômica. Obviamente, tendo 130 lojas no Brasil, em cidades diferentes, né, com culturas diferentes, temos sim situações em que a gente sabe que a grande maioria daqueles clientes daquela região, daquela loja, daquela cidade, compram pela oportunidade. Mas ainda assim, vamos encontrar pessoas que estão comprando por opção, por escolha, por consciência. E também costumo dizer que atualmente, se as pessoas têm preconceito, elas não admitem, porque se admitirem, elas vão sofrer preconceito. Sabe? Então, assim, por que não comprar um item de segunda mão? A gente compartilha outros tipos de bens, né? A gente compra carro usado, a gente compra imóvel usado, a gente compra até os móveis, esses artigos maiores usados, a gente tem menos oferta, mas é mais tranquilo que a gente compre. E por que não os itens pessoais, né? Então, houve sim essa mudança, e obviamente a gente tem bastante para construir ainda, e temos muito o que percorrer, e temos muitas pessoas ainda para conquistar e para mostrar o quanto isso é
é importante, né, para a nossa economia, para o meio ambiente, para o nosso social. Mas já fizemos bastante. Eu acho que no Brasil estamos, digamos que meio caminho andado. É muito gostoso, eu sinto muito prazer em ficar dentro de um peça rara, observando o comportamento das pessoas, o discurso das pessoas, pessoas que chegam pela primeira vez, pessoas que chegam com recorrência, crianças, adolescentes, os meus filhos, né, eu tenho 4 filhos, gerações diferentes, eu fui mãe muito nova, então assim, eu tenho filho de 23, de 22, de 14 e de 11. Todos eles, e não, obviamente, porque convivem comigo, e a peça rara e Bruna é uma coisa só, mas não só por isso, porque realmente o mercado está diferente. A gente tem outras empresas, a gente tem outros players, a gente tem outros movimentos, a gente tem um mercado online de peças de segunda mão, que também se fortaleceu e tem se concretizado ao longo do tempo, né, ao longo desses últimos anos. Então, é muito, e assim, é muito gostoso, é muito bom e muito prazeroso saber que a gente pensou nisso, mesmo sem saber o que estava pensando, como eu disse lá no início da nossa conversa, isso há tantos anos. A sensação que a gente tem é que a gente está um pouco à frente, né? De que a gente tem agora, a gente vai continuar desenvolvendo esse trabalho, aprimorando esse trabalho. Hoje a gente investe bastante em tecnologia. Eu acho que a transparência com os nossos clientes e fornecedores, o que a gente demonstra para eles no tratamento, no atendimento, na precificação, no pagamento das peças, isso é muito importante para que eles acreditem nesse trabalho, nesse mercado, enfim. Então, os desafios, eles vão mudando, mas a gente ter começado há mais tempo, nos torna, assim, acredito que, acho que facilita um pouco, né, o que a gente tem para fazer daqui para frente. E esse lugar que você visitou, eu tive o prazer de visitar também há uns 3 anos, minha Disney, assim, eu queria morar lá por uns 3 dias para poder entrar em cada uma daquelas lojas. Fiquei imaginando aqui quando você falou, tem só de jaqueta jeans, tem só de jaqueta de couro, tem só de All-Star. Imaginem um brechó só de All-Star, gente, de todas as cores, todos os tamanhos, todos os canos. Então, assim, e as pessoas, né, usufruindo daquilo e com muita naturalidade. E, assim, até pelo contrário, com muito orgulho, assim, sabe? As pessoas compram e demonstram e contam que compraram, assim, com muito orgulho, às vezes até mais do que se tivessem comprado quer dizer, acho que na maior parte das vezes, do que se tivessem comprado numa loja de fast fashion, por exemplo, sabe? Então, o consumidor mudou muito. Muito legal ver essa transformação do consumidor por meio do Gustavo, né? Por Sim. meio e a própria peça rara meio que construindo junto com o consumidor brasileiro essa jornada aí, né? A história da empresa acompanhando bem e acho que estimulando também essa mudança de comportamento, né? Ou ajudando, na verdade, a desconstruir uma ideia, né? Porque exato, total. Eu me sinto hoje desconstruído de uma ideia que eu tinha atrás, né? Total. É muito legal a gente ouvir pessoas falando que quando querem um artigo, que precisam ou que gostam porque consomem moda, antes de irem a um shopping convencional, a uma loja tradicional, procuram no Peça Rara. Em São Paulo, por exemplo, hoje são 27 lojas e a gente tem o prazer de encontrar pessoas, clientes, passeando por essas lojas. Se vai em uma, não tem, vai na outra, se vai na outra, não tem, vai na outra. Então, assim, realmente a gente tem já um número considerável de pessoas que só compra algo de primeira mão, digamos assim, caso não encontre, né, uma alternativa de peça usada. Muito legal. Bom, vamos para o intervalo rapidinho aqui no Bora Varejar dessa semana, mas não saia daí, continuamos com a Bruna, continuamos falando de moda circular, né, de economia circular e de peça rara aqui, daqui a pouquinho.
volta com o Bora Varejar desta semana, falando de moda, falando de mudança de comportamento e falando da Peça Rara, do Peça Rara Brechó, que é uma rede aí de moda circular que vende roupas, acessórios, enfim, outros itens para mulheres, homens, crianças, e que acabou acompanhando aí, né? Talvez até ajudando a forjar essa mudança de comportamento do consumidor de olho em mais sustentabilidade, mais propósito, enfim. A Bruna está contando aqui para a gente a história longa já do Peça Rara aqui no Brasil, da expansão também, hoje já com 130 lojas espalhadas. Bruna, você comentou sobre... Bom, como disse o Gustavo, né, no primeiro bloco, a história de vocês tem tantos acontecimentos que ela parece muito mais longa até do que de fato os 18 anos, né? Mas nessa jornada toda vocês tiveram, então, aí um investidor importante, que foi o Semenzato, né, a empresa do Semenzato, entrando aí em 2021, logo ali pós-pandemia, ainda período de pandemia praticamente, e tiveram também a entrada da Débora Seco, atriz super conhecida, obviamente, no Brasil. Ela é bastante associada à marca hoje, né? Como que foi essa chegada e como que é ter uma sócia super famosa no negócio? Quando o Semenzato entrou, na verdade, na nossa primeira conversa presencial, justamente em função da pandemia, ele me disse: Bruna, você vai precisar me ajudar, vamos nos ajudar, pensando numa terceira pessoa. Você é a fundadora da empresa, eu entro com toda a minha experiência no franchising, mas vamos precisar de uma figura pública. A gente precisa de uma pessoa que seja reconhecida nacionalmente. De preferência, uma atriz global. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, e agora? Né? Que missão. Entendi, né, o desejo e o pedido dele. Ele gosta bastante disso. Em outras marcas investidas, ele traz, né, pessoas, celebridades que apoiam e que auxiliam, né, nessa expansão nacional. Isso foi na nossa primeira conversa, ali no início de 21. Ao longo do primeiro ano, né, de sociedade, a gente chegou a conversar com algumas pessoas, poucas pessoas, 2 ou 3 pessoas. Foram conversas interessantes, mas não evoluíram. E eu, desde o início, assim, acreditei que precisaria haver, de fato, né, um interesse genuíno, né, dessa pessoa no negócio, que ela realmente visse valor e não só interesse no resultado financeiro que isso poderia agregar na vida dela ao longo dos anos, né, com a expansão e o crescimento da marca. Até que chegou o nome da Débora, um empresário amigo em comum do Semenzato e da Débora, trouxe essa possibilidade e foi super interessante porque ela, das pessoas que nós conversamos, ela foi a primeira delas que nos pediu uma reunião presencial. Ela disse que queria conhecer a gente, que a gente precisava se ver, que a gente precisava se falar. Já estávamos vacinados ali, né, em função do Covid, isso foi final de 21, início de 22. Então, nos encontramos em 22, eu ainda morava em Brasília na época, nos encontramos em São Paulo, fizemos uma reunião, passamos uma manhã conversando, fomos almoçar, desse almoço a gente foi visitar uma unidade, fomos visitar uma loja de São Paulo, na época tínhamos 3 lojas em São Paulo. E ela foi muito convincente, eu sempre brinco, costumo dizer que ela foi uma excelente atriz, obviamente, né, naquele primeiro encontro, mas ela falou coisas que realmente me convenceram, e a principal delas foi que ela me disse, vocês têm interesse na minha imagem, né, e no que eu represento para o Brasil, mas eu tenho muito mais interesse no que vocês podem me proporcionar. Eu sou uma atriz conceituada, eu estou há mais de 30 anos, né, construindo a minha história, eu sei do meu valor, mas hoje eu tenho muito interesse em associar a minha imagem a marcas e empresas com propósito, que tenham realmente uma razão de existir, que realmente proporcionem, né, proporcione às pessoas e à vida das pessoas algo de que realmente elas necessitem. E o Peça Rara, fazendo o que vocês estão fazendo, obviamente eu já pesquisei, eu já li, eu já fui atrás de entender a história, um pouco da história de vocês, um pouco da idoneidade de vocês, e eu quero muito associar minha imagem e o meu nome a esse trabalho, porque eu tenho certeza que eu também vou ganhar muito com isso. Então, para mim, obviamente, foi super importante essa colocação dela.
conversamos ali mais algum tempo, até a gente chegar nos melhores termos, né, da sociedade. De fato, ela é sócia da marca. Essa foi uma questão e uma condição que eu trouxe. Obviamente, ela tem a imagem associada a outras empresas também como sócia, algumas, e muitas como garota propaganda. Eu não queria que ela fosse garota propaganda. Obviamente, dentro do nosso contrato, ela faz muitos trabalhos e desenvolve bastante material para a gente como imagem e garota propaganda, porque também a expertise dela, então, obviamente, a gente precisava usar isso, mas ela é sócia. Eu quis muito que ela viesse como acionista, justamente para nos apoiar, para entender as dores, os problemas, e não só ali aparecer na hora boa de fazer o vídeo, a propaganda e colocar ali o rosto da imagem dela. Obviamente, mesmo tendo feito esse combinado e esse contrato, esse acordo, havia um risco, a gente não se conhecia. Eu costumo dizer que foi um casamento sem namoro, né? A gente conversamos ali os termos todos que a gente precisava conversar para nos resguardarmos, mas de fato a gente começou um relacionamento depois da assinatura ali do contrato. E também, para minha feliz surpresa, ela desde o primeiro dia foi super solícita, me passou o telefone pessoal dela, nós somos sócias e o que você precisar de mim, você vai entrar em contato comigo. Obviamente eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que me assessora na minha agenda, eu tenho muitas outras coisas, mas o nosso contato é direto, eu quero aprender com você, eu quero entender o que você precisa, o que a marca precisa, o que vocês precisam de mim. Então começamos ali no segundo semestre de 22 essa construção. E de fato ela é uma pessoa, ela é uma mulher assim, muito madura, uma mulher muito preparada, uma mulher que ao longo da vida soube aproveitar as oportunidades e aprender com elas e empreender, né, também. Então, de fato, ela agrega muito, não só com a imagem, mas com a percepção, com a perspicácia, com opinião, com muitas orientações e com muita experiência que ela tem também de outras vivências, de outros negócios que ela participa. Acabou se tornando uma grande amiga, né, uma mulher que tem feito bastante diferença, não só como imagem, mas de fato como sócia e como empreendedora que ela tem se tornado. Muito legal isso que você comentou do posicionamento dela de querer ter a ver, né? Ter a ver com a essência dela, né? O propósito. Ela querer se ligar a uma marca que venda também essa questão de propósito, né? É um valor que vocês têm e que não necessariamente seria, enfim, facilmente aí encontrado num sócio global aí, como foi sugerido pela turma do Senazato. Obviamente, ela, só complementando, ela fala, eu não consumia economia circular, mas eu sabia que eu precisava consumir. Então, hoje, 95% do meu armário é de economia circular, tanto do Peça Rara quanto de outros brechós, de brechós, inclusive, internacionais, que, obviamente, ela é uma pessoa exigente. Esse não é o principal foco do Peça Rara, então o que ela não encontra no Peça Rara, ela encontra nos outros players, que tanto aqui quanto fora, e assim, de fato, propaga isso o tempo todo. Então, assim, essa já foi uma primeira grande mudança, né, de comportamento de consumo que ela acabou adotando para a vida própria dela, né? Total. A gente vê uma evolução, né, no consumidor, né? A gente vê uma evolução em personalidades como a Débora, como você está contando sobre ela, né? E aí eu queria saber, Bruna, se citou a pandemia como um grande momento de desafio, né? Ao mesmo tempo, ela foi um impulsionador, né, da parte digital, né? Falando no varejo como um todo, né? Como é que vocês estão em relação a essa evolução também, né? Vocês estão falando aí de 130 operações físicas, né? Mas como é que vocês estão em relação a essa evolução do digital, do ambiente digital? Como é que está a Peça Rara nesse ambiente que, principalmente da pandemia para cá, evoluiu muito, né? Nós fizemos uma experiência, nós tivemos um e-commerce que ficou operacional durante um tempo, bem ali no início da pandemia, durante os primeiros 2 anos pós-pandemia, e depois decidimos estacioná-lo. Então, hoje ele não está operacional, ele está ali, ele existe mas está parado. Por quê? Porque precisávamos ter foco. E o nosso foco com expansão através de lojas físicas foi a escolha que a gente fez. Não que não seja importante, é super importante,
mas a gente precisava realmente fazer jus ao investimento do nosso tempo e da nossa dedicação para esse movimento de termos lojas inauguradas no Brasil todo. Dentro de cada uma das unidades existem, a gente acaba dando alguma autonomia para os nossos franqueados trabalharem a venda digital e estamos monitorando e olhando para isso, para entendermos de que forma a gente vai organizar esse movimento. Ainda assim, mesmo fazendo isso, acreditamos que a expansão através das lojas físicas, pelo fato de termos itens usados únicos, é o nosso principal objetivo. É legal a venda online? É importante a venda online? Sim, mas a gente tem uma recorrência muito grande de devolução, a gente tem uma recorrência muito grande de que não serviu, não era dessa cor, eu não pensei que fosse desse jeito, tem esse detalhezinho que eu não tinha visto, sem contar o trabalho e a dedicação e a energia para postagem de cada item, seja num marketplace, num site, num Instagram, num TikTok Shop. Os nossos itens são únicos, cada peça é única, então você fotografar de frente, de trás, pesar, medir, para poder disponibilizar cada item, né, de forma digital, é um outro negócio dentro do negócio. Então, não que a gente não faça, não que a gente não dê autonomia para os nossos franqueados experimentarem e fazerem, até porque pode ser que algum deles tenha uma experiência ou desenvolva algo que seja importante para a marca. Mas continuamos ainda com a energia e o foco na experiência física, nas lojas físicas, no atendimento presencial. Muito bom. Qual que é o perfil do cliente hoje do Peça Rara, né? Você falou aí que foi entrando público masculino, para consumo de peças infantis, enfim, de acessórios infantis, isso já era até mais natural no começo. Hoje, quem é o público médio aí da loja? Se é que há, né? A gente tem Brasis diferentes e realidades diferentes também, né? Eu ia te falar justamente isso. Cada loja é um mundo, né? Cada loja é uma loja, onde os fornecedores e os clientes são muito dentro daquele perfil. Então, em São Paulo, 27 lojas, você vai entrar em qualquer uma delas, você vai saber que você está dentro de um Peça Rara, mas cada uma é uma unidade. Se você for na Peça Rara dos Jardins, as peças, as marcas, a disposição dos itens, consequentemente os clientes, os fornecedores, no geral, tem um estilo. Se você for na loja da Vila Mariana, outro, Vila Madalena, outro, Tatuapé, outro. Obviamente, muitos desses clientes e fornecedores circulam em todas as lojas. A gente tem clientes e fornecedores que vão em todas ou na grande maioria delas. Mas, em sua grande maioria, cada loja, cada bairro, cada cidade, cada região tem uma identidade, né? Obviamente, se você for na loja dos Jardins, você vai encontrar um volume muito maior de itens de peças mais sofisticadas, de peças de grife, de peças de grifes internacionais, por conta do público que está ao redor, que em sua grande maioria é o público que fornece para a loja, e que é o público que consome na loja também. Mas, ao mesmo tempo, é uma loja que, pelo endereço e pelo nível de artigos que ela recebe, ela também atrai pessoas de outras regiões e até de outras cidades que querem buscar aquele artigo mais específico de grife ou da grife internacional. E assim sucessivamente. Então, eu costumo dizer que o nosso público é muito amplo. Nós temos clientes de 0 a 90 e muitos anos, né? A gente atende as grávidas que compram os enxovais para os bebês e a gente atende os idosos, que eu tenho o maior orgulho, o maior prazer do mundo em atender, que são as pessoas que estão muitas vezes se desfazendo das coisas que acumularam ao longo da vida toda. E é uma delícia atender essas pessoas. Adoro. Eu não posso estar numa loja e ver uma senhora, um senhor entrando com uma sacolinha, uma malinha, uma caixinha, que eu quero atender, eu quero saber a história, eu quero saber por que está levando, enfim. Então, e é interessantíssimo porque essas pessoas vão para se desfazer de coisas e elas acabam encontrando alguma coisa que elas também precisam, que elas também se encantam. Então, assim, em termos de poder aquisitivo, né? Também muito de acordo com cada unidade, cada região. Obviamente, nós temos clientes de todas as classes, né? Mas temos, por exemplo, uma cliente que entra nos Jardins para comprar a primeira bolsa de grife da vida dela.
né? Da mesma forma que, né, uma pessoa, de repente, né, que não tem um poder aquisitivo tão expressivo, mas ela tem a opção, ela tem a alternativa de poder comprar uma peça assim. Então, assim, a gente tem ticket médio que varia muito de loja para loja. Obviamente, a gente tem um ticket médio da rede, mas assim, o ticket médio de uma loja dos Jardins, do Tatuapé, da Vila Mariana, de Recife, de Manaus, é totalmente diferente em função, né, do que a gente recebe do público que frequenta. Então, assim, é muito diverso. A peça rara é para todos, o peça rara é para todo mundo. A gente realmente consegue atender a nossa comunidade, as pessoas de modo geral. E, Bruna, vocês fazem essa distribuição, então, personalizada para cada loja, seja na mesma cidade ou até de outros estados? Então, sei lá, peças que vocês recebem sei lá, no Nordeste podem ser endereçadas para São Paulo e vice-versa? Na verdade, a gente até pode fazer isso, mas a gente não costuma fazer isso. Muito eventualmente, as lojas conversam entre si e até se apoiam em alguma necessidade mais específica. Mas o que chega, no geral, o que chega numa unidade, o que uma loja recebe é comercializado naquela loja. Por exemplo, a gente tem uma loja em Belo Horizonte que recebeu um estoque muito grande de uma marca, de uma coleção anterior que promocionou e o que ficou foi endereçado para essa loja. Então, digamos que isso é real, né? Ela tem recebido 1000 peças de uma determinada marca, conceituada, bacana. Tem uma repetição, obviamente, dentro dessas 1000 peças. Ela não vai absorver tudo. Então, ela entra em contato com outras unidades e ela disponibiliza isso para uma outra unidade. Mas isso acaba sendo exceção. Até porque, por mais que a gente receba e a gente seja uma boa alternativa para as marcas que querem circular, né, essas coleções anteriores, o nosso maior volume de peças vem de pessoas físicas, né? São as pessoas que vão levar os seus itens ali no dia a dia para as nossas lojas. Então, o que chega numa determinada loja é exposto e vendido naquela loja. Muito bom, muito legal. Fiquei imaginando aqui as malas das pessoas mais idosas, o que devem ter de raridades, né? Para muito legal. Nome de preciosidade aí que devem se encontrar nessas malas, né? Deve ser muito bacana. E essa coisa eu entendo até que essa coisa da moda circular virou, pelo menos para alguns tipos de consumidores, uma coisa de ser, como você falou, são peças únicas, né? Uma coisa de ter algo que ninguém tem também, de algo exclusivo, de algo que só você vai ter, enfim, né? Acho que são as peças raras, né? Exato. E tem gente que pergunta, mas peça rara tem que ser uma peça cara? Tem que ser uma peça de marca? Eu falo, não, tem que ser uma peça única. Única, exato. Qualquer peça é uma peça rara. Eu também adoro dizer que tudo vai virar peça rara um dia, né, gente? Porque, afinal de contas, tudo que a gente tem, que a gente não tem mais utilidade para aquilo, pode ir para uma peça rara. Então, tudo vai acabar sendo peça rara um dia. Muito bom. Bruna, super obrigada por estar aqui com a gente. Temos o quadro Checkout, o nosso quadro final, em que a gente pede para o nosso convidado, nossa convidada hoje, falar aqui para o nosso público, seja o consumidor final, seja quem está pensando, de repente, em ter uma franquia, né, do Peça Rara, ou está pensando em ter um negócio nessa onda da economia circular, está vendo que unir propósito e negócio faz sentido, né? Como a gente viu aqui pelo seu depoimento. Tem um recado final aí para o público do Bora Varejar. Bom, quero, falar com tantas pessoas assim numa única mensagem, mas vamos falar o seguinte, quero convidar, né, todos os espectadores do Bora Varejar que, caso ainda não tenham tido o prazer de experimentar a economia circular, seja como cliente, como fornecedor, ou quem sabe até como um franqueado, que olhem, né, para essa opção de consumo, né, que pesquisem, que deem essa oportunidade para esse negócio que é tão promissor e tão importante, né? Não só para a nossa economia, para a economia do nosso país, mas do nosso mundo. Eu costumo dizer que durante um bom tempo eu tive também uma certa preocupação e depois isso acabou se resolvendo com o nosso instituto, que a gente tem um instituto, o Eu Sou Peça Rara, onde as pessoas deixariam de doar para vender as coisas, né? Eu tive bem no início do negócio, eu me peguei pensando nisso, porque as pessoas vinham com tantas coisas, e eu fiquei imaginando, falei, nossa, essas coisas anteriormente elas eram doadas, e agora? Elas vão ser vendidas e quem recebia a doação? Então, o que eu quero também complementar
a minha mensagem é nesse sentido. As pessoas, elas sempre vão ter coisas para doar, vão ter coisas para vender. Essas coisas que são vendidas, elas, na verdade, são transformadas em recurso financeiro para uso próprio ou para caridade e assistencialismo. Então, eu quero deixar como mensagem final essa minha fala, porque eu acredito que ainda algumas pessoas não tenham dado oportunidade para a economia circular, talvez se pegando e se perguntando e se questionando em relação a isso. Eu não vou vender porque eu vou deixar de doar. Ou então eu preciso ajudar, então eu não vou vender. E, na verdade, é circular. A pessoa que está levando algo para vender, com certeza quem vai comprar é uma pessoa que precisa daquilo, que precisa da oportunidade de comprar aquilo por um valor menor. A pessoa que está vendendo, ela vai transformar aquele item que para ela não tem utilidade em recurso financeiro, seja para si própria ou para fazer uma caridade. Enfim, economia circular é presente. Então, para quem ainda não teve a oportunidade, não se deu a oportunidade de visitar um brechó, de visitar um e-commerce de itens de segunda mão, de comprar, de fornecer, olhem para isso com atenção, porque é transformador. É transformador não só no sentido financeiro, mas principalmente para o nosso senso de responsabilidade socioambiental. Então, deem oportunidade tanto para a Sahara quanto para as outras marcas que estão no mercado fazendo esse trabalho tão importante aí para o nosso presente e futuro. Muito bom. Recado dado aí pela Bruna Vasconi, ela que é presidente do Conselho do Pé Sahara Brechó e trouxe esse super case para a gente aqui, para a gente saber mais sobre o assunto. Esse recado final muito bacana mesmo, né? Há espaço para tudo, há espaço para doação e há espaço para compra, né, de produtos usados. Muito bem pontuado pela Bruna. Bruna, um super prazer te receber aqui. Parabéns aí pela sua trajetória, enfim, ter tornado o Pé Sahara, essa empresa do tamanho que ficou, né? E tá desconstruindo mesmo esse comportamento, enfim, essa mentalidade do consumidor aqui no Brasil. Prazer te receber. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz em poder falar com vocês. Obrigada. Obrigada, Gustavo, também, que compartilhou comigo aqui a apresentação de mais um Bora Varejar. Demais. Puta, que papo gostoso e engrandecedor. Muito obrigado, Bruna. Obrigado pelo papo, obrigado pelo espaço e bora varejar. Quero encontrar vocês, tá? No próximo Pé Sahara, por onde eu estiver, para a gente conversar um pouco mais. Combinadíssimo. Bora, todo prazer. Obrigada, a vocês que nos acompanham também aí semanalmente no Bora Varejar, diariamente, a todo instante, a todo minuto, no portal mercadoconsumo.com.br, nas redes sociais, enfim, onde você quiser saber sobre varejo, consumo, serviços, economia circular, a gente está levando notícia quentinha para você. Obrigada e até a próxima.